in the faith of our LGBTQIA siblings. And to be perfectly clear, this is not because you, are sick and in need of healing. It's because of your remarkable faithfulness to the church, an institution that for years upon years, for lifetimes even, told you there is no place for you here, or at least there is no equal place for you here. Nesse vídeo vamos tratar da decadência de denominações que abandonam as escrituras. Um dos exemplos mais claros que podemos citar é da Presbyterian Church United States of America, a PCUSA, que ao longo das últimas décadas tem adotado posições teologicamente complicadas, adotando posições teológicas liberais que abrem espaço para a teologia inclusive, relativizando assim doutrinas clássicas do cristianismo. No vídeo de hoje vamos saber o que aconteceu com a PCUSA. Para isso precisamos voltar na história e entender como o liberalismo teológico entrou nas igrejas reformadas. No primeiro bloco vamos tratar do nascimento do liberalismo teológico. O liberalismo teológico ele nasce no contexto iluminista. Durante séculos a igreja tratou a Bíblia como revelação, como a palavra de Deus inerrante, como nossa única regra de fé e prática. Porém, com o surgimento do iluminismo, que colocava a razão humana como ponto principal, esta razão humana passa a ser usada como critério definitivo para o conhecimento de forma geral. Dessa forma, a pergunta deixa sempre de convergir, de buscar a Deus, buscar o que Deus revela, os propósitos que Deus afirma. Dessa forma, passou a ser perguntado o que parece ser mais adequado para o homem moderno. Então, com essa mudança que eles fazem de tirar a revelação de Deus como um ponto de partida e colocar a razão humana como este novo ponto, isso traz consequências absurdas para a igreja. No final do século XIX, Friedrich Schleiermacher, espero estar pronunciando o nome correto, o nome do idioma aqui que eu não tenho domínio. Este homem de nome complicado para nós de língua portuguesa é considerado o pai do liberalismo teológico. O Friedrich, ele não nega o cristianismo abertamente, mas ele muda o seu fundamento, de modo que a religião deixa de ser baseada em revelação divina e passa a ser baseada pela experiência de cada um. Experiência individual de cada um que conta. De forma que a fé passa a ser uma experiência interior, é de acordo com o que eu sinto, é que é o meu elo de conexão com Deus e não aquilo que Ele ordena e revelou já em Sua palavra. Quais são consequências ainda piores disso? É que milagres passam a ser questionados, profecias bíblicas são reinterpretadas, a autoria dos textos bíblicos ela é negada, a Bíblia passa a ser tratada como um produto da experiência individual. E o pior de tudo é que essas ideias liberais, elas entraram nos seminários cristãos, nos seminários teológicos e, consequentemente, nos cultos das igrejas, fazendo uma divisão entre teologia confessional de um lado e teologia liberal do outro. Vamos agora ao bloco 2, que é a flexibilização do presbiterianismo americano. A Confissão de Fé de Westminster, ela foi escrita para estabelecer limites doutrinários claros. A tradição reformada tem a confissão
suas confissões, como uma cerca teológica para a proteção da sua doutrina, protegendo dessa forma a igreja contra os erros. Mas o que aconteceu nos Estados Unidos no século XIX foi que as confissões passaram a ser questionadas ou reinterpretadas para se adaptar ao moderno. Deveriam acompanhar dessa forma as evoluções da sociedade. E em 1903, a Igreja Presbiteriana Americana fez revisões na Confissão de Fé de Westminster. Foram acrescentadas declarações enfatizando o amor de Deus de forma mais universal e suavizando algumas formulações consideradas muito duras. Foi colocada a ideia de que a igreja precisava ser mais tolerante. Não deveria se excluir ministro por questões consideradas mais secundárias. Isso que era considerado secundário passou a ser regra no discurso teológico desses ministros. Dessa forma, o que era uma cerca doutrinária forte passou a ter abertura e as heresias passaram a entrar. Bloco 3 é a controvérsia fundamentalista / modernista. No início do século XX, esse conflito entre confessionalidade e a modernização da doutrina já estava bem acirrado. De um lado estavam os que afirmavam inspiração da Escritura, milagres, ressurreição literal, divindade de Cristo, autoridade confessional. Do outro lado estavam os influenciados pelo liberalismo. Em 1924 surgiu a Auburn Affirmation, que era um documento que afirmava que certas doutrinas tradicionais não deveriam ser exigidas que os seus ministros, os ministros da igreja, as subscrevessem. Elas estavam: inspiração plena das Escrituras, nascimento virginal de Maria, milagres, expiação substitutiva e a ressurreição literal de Cristo. O que é uma coisa muito séria, porque é o que os liberais falam, né, que Cristo, ele renasce em nossos corações. A igreja chega no declínio, justamente porque a confissão, ela deixa de delimitar a doutrina nessa ilustração da ceia que eu fiz anteriormente. Vamos ao bloco 4, Princeton e a ruptura. O seminário de Princeton era um grande bastião da teologia reformada. Ali estudaram Charles Hodge, B.B. Warfield. Mas no início do século XX, houve uma grande pressão vinda do liberalismo teológico. E em 1929, essa data é bem sugestiva, Princeton foi reorganizada. Isso abriu espaço para o liberalismo teológico. Grayson Machen desistiu. Ele dizia que o liberalismo teológico não era outra interpretação do cristianismo, era outra religião. E ele saiu de Princeton e fundou o Westminster Seminary. E depois ajudou a fundar a Orthodox Presbyterian Church. Esse momento mostra algo muito importante, porque ele marca que o liberalismo teológico ele não toma conta da igreja de vez. Mesmo com todos esses problemas e o declínio, né, que a teologia estava sofrendo naquele momento. Logo, vamos entrar diretamente no caso PCUSA. A PCUSA é um resultado desse processo. Ao longo de muitos anos, a PCUSA ela adotou posições muito, extremamente liberais, como ordenação feminina, reinterpretação da moral e aceitação de casamento entre pessoas do mesmo sexo, e mudanças na Constituição, teologia inclusiva,
Vamos agora ao bloco 6, teologia inclusiva e mudança de autoridade. Teologia inclusiva, para ela se fazer presente no ensino da igreja, ela necessita justamente de ter uma nova hermenêutica no seu ensino. E entre as estratégias está a reinterpretação de textos que apresentam esse caráter moral, sempre adaptando a cultura que se instala e colocando a experiência humana como critério para isso. Mas as confissões históricas, as confissões reformadas sempre colocam a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. Como o próprio apóstolo Paulo, fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E quando isso é abandonado, tudo muda, vai mudar a doutrina, vai mudar a moral, vai mudar a igreja. E a igreja perde essa identidade histórica, apostólica dos tempos do Senhor Jesus. Bloco 7 é a ordem criada em masculinidade bíblica. A Bíblia ensina sobre a ordem que Deus coloca na sua criação. E coloca bem claro que homem e mulher não são construções sociais. No livro de Efésios, no capítulo 5, o homem é colocado como cabeça de sua família. Assim como Cristo amou a igreja, o homem, portanto, deve se sacrificar por sua família, pela sua esposa, enquanto cabeça este que é. Vamos agora ao bloco 8 sobre igrejas que não formam homens. Igrejas que não formam homens, a doutrina é relativizada, a disciplina desaparece. E quando a disciplina também desaparece, os homens, consequentemente, desaparecem. 1 Coríntios faz uma menção que os homens devem se portar varonilmente. E é assim que a igreja, como Deus estabeleceu, e não como as doutrinas liberais falam, tem que ser. O bloco 9 é a resposta reformada. Nossa resposta, enquanto cristãos confessionais, deve ser buscar nos reformadores, nas confissões, nos puritanos e principalmente na autoridade da Escritura, na ordem que Deus colocou da sua criação, em todas essas questões. A igreja fiel, ela é alicerçada na palavra e não se rende ao liberalismo. Quando a igreja abandonou só a Escritura, tudo vai desmoronar, não tem como fugir disso. Ela vai perder toda essa regra de fé e prática, aquilo que norteia de fato o caminhar do ser humano, do homem, do cristão. Se gostou do nosso conteúdo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, mas principalmente compartilhasse nosso conteúdo. E o convite final que eu quero te fazer é que você assista a esse vídeo.